Olá, meus amigos e minhas amigas, um excelente dia para todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada e proveitosa. Agradeço a audiência de vocês e estamos trabalhando a cada instante para aperfeiçoar e melhorar esse programa. Como nosso objetivo é sempre falar em como morar na Europa, o nosso tema, na maioria das vezes, gira em torno da palavra imigração, quem chega em um país diferente do seu de origem, ou emigração, quem sai do seu país de origem. É quase tudo a mesma coisa, mas tem essa diferenciação, né? Um é quem sai, o outro é quem chega, né? Em 2019, comecei a pensar na possibilidade de ser um imigrante. E na minha cabeça, o primeiro país que veio foi Portugal. Com o passar dos dias, essa ideia de Portugal mudou para a França. Agora, essa mudança entre Portugal e França, ela não ocorreu de uma hora para outra. Foi fruto de uma análise, né? Foi fruto de pesquisa em loco, né? Eu estive nos dois países, eu observei os dois países e percebi que, para mim, naquele momento, França seria melhor. Então, durante o planejamento, eu tive que fazer essa escolha. E aí eu escolhi pela França. E aí a gente teve que adequar, que modificar todo o nosso planejamento, que inicialmente era voltado para Portugal. A escolha por Portugal, inicialmente, foi em virtude da cultura e do idioma. Depois a escolha pela França foi uma paixão despertada pelos monumentos, pela história. Esses dias eu passei mais de 2 horas no YouTube ouvindo um historiador, um guia, né? Na verdade ele é um guia, contando a história do Musée du Louvre, né? E eu fiquei encantado. Eu já estive lá, né? Mas eu estive lá sem guia, né? Mas a história como ele contou me prendeu por mais de 2 horas, né? Então isso causou uma paixão muito grande em mim. Se no museu, né, eu já fiquei encantado com a história e as outras coisas, né? Não esquecendo que nos outros países também existe a história de cada um, né? Mas em particularmente, neste momento, a história da França me fascinou muito e me fascina muito. Então, esse foi um dos motivos que fez com que eu escolhesse morar na França. Uma coisa interessante em relação a essa questão do idioma foi que em dezembro passado eu resolvi passar 30 dias na França, lá em Paris, para fazer uma imersão, né, no idioma. E foi um desastre. As pessoas falavam e eu não entendia. Eu falava e as pessoas não entendiam. Então as 2 primeiras semanas foi totalmente esse desencontro de tentativas de comunicação, né? Já na terceira semana as coisas já começaram a se encaixar, né? Eu comecei a falar frases muito pequenas, né? 2, 3, 4 palavras. E quando tinha a resposta,
Eu, ui, né? Sempre dizendo que tinha entendido, né? O ok, dava ok. E aí consegui sobreviver a esse mês de dezembro lá na França. Mas foi complicado. Não fez, né? Não chegou a causar em mim o processo de desistência, mas foi difícil, foi complicado. Assim, todo o planejamento que eu tinha feito para Portugal, ele teria que ser refeito para a França. Porque no meu planejamento, eu levantei tudo. Levantei arrendamento do imóvel, verifiquei valores que eu iria gastar com internet, com luz, com gás, com comida, com transporte, né? Com diversão, com viagens, né? Então tudo isso eu tinha programado para Portugal. E agora eu tinha que fazer as adaptações necessárias para a França. Então eu comecei a circular nesse meio de pessoas que tinham ou têm o desejo, a intenção de morar em outro país, e tive uma grande decepção, percebendo que um grande número de pessoas em momento nenhum se preocupou em fazer um planejamento da viagem, principalmente o planejamento financeiro. E aí depois a gente percebe, né, o impacto que isso causa, no resultado que isso causa. Porque você vai para um país que não é o seu país, a cultura não é a cultura do seu país, na maioria das vezes o idioma é outro, e você não faz um planejamento. Você não sabe o quanto você vai gastar, você não sabe o quanto você tem, e aí fica difícil. Você não consegue, se você não conseguir um emprego nas primeiras semanas, nos primeiros dias, o dinheiro, o provável dinheiro que você levou vai acabar. E aí, como é que fica? Aí você começa a ouvir notícias de na Europa, em Portugal, não existe mais emprego. Ou então existe o subemprego. Tem muitos brasileiros passando necessidade em Portugal. E aí você vai ver, sim, mas e essas pessoas, elas fizeram esse planejamento? Essas pessoas tinham estrutura para ir morar em Portugal, para ir morar na Europa, para ir morar nos Estados Unidos? Lamentavelmente a resposta, eu acho que é não. Eu tenho atendido, né, algumas pessoas, tanto no meu escritório quanto pelas redes sociais, e elas manifestam o desejo, né, o sonho. Outros dizem até que é a necessidade de ir embora do Brasil, né? E aí eu começo a fazer as perguntas básicas, né? E aí você percebe que a pessoa não está preparada para ir. Eu pergunto, você já tem passaporte? Aí a pessoa, não. É um documento essencial, né? Para qual país você quer ir? Aí ele, eu não sei. Não sabe. Você precisa decidir isso. Porque em cima do país que você escolher, é o país que você vai fazer o planejamento. Você vai ver o que é necessário para que você obtenha visto, o que acontece lá, qual é a cultura de lá, qual é o idioma de lá, qual é a necessidade de lá, qual é a profissão que está em evidência lá,
qual é a área que mais emprega lá. Então, para isso, você precisa saber qual é o seu país, qual é o país que você deseja ir. Outra pergunta é, você tem outra cidadania além da brasileira? Né? Que caso, né, tenha, vai facilitar de alguma maneira. Né? E a maioria das pessoas só possuem mesmo a nacionalidade brasileira. E aí, continuando nas perguntas, eu pergunto, qual é o objetivo de você querer ir morar fora do Brasil? Existem vários motivos. Pode ser trabalho, pode ser estudo, pode ser o reagrupamento familiar. Tem países que permitem a barriga de aluguel para você ter filho. Agora, o que dificilmente a gente encontra, né, nesse, né, momento e nessas condições são aquelas pessoas que vão para investir na Europa. Aí você pergunta, você vai inicialmente sozinho ou vai acompanhado? Aí você ouve uma outra resposta muito preocupante. A pessoa diz, eu vou com toda a minha família. Eu tenho um amigo lá, ele tem um quarto e vai ceder para que a gente fique um período lá. Né? E aí ele conta com isso. Né? E quando chega lá, os problemas começam a acontecer. Aí você vai falar o quê? Uma pessoa que está com 1.000 euros quer levar a família toda para a Europa. E aí dá uma sorte que na imigração passa e aí a pessoa vai acabar passando necessidades lá na Europa. Depois dessa parte financeira, a gente entra na qualificação. Aí pergunta, o que você sabe fazer? Aí geralmente eu sei fazer tudo, estou disposto a fazer tudo. Digo, sim, mas o que você sabe fazer? Você sabe fazer, você trabalha com, se for homem, você trabalha na construção civil, você é mecânico, você é eletricista, né? Ah, não, eu sei fazer tudo isso. Digo, sim, ok. Você tem certificado disso que você está dizendo que faz? Não, eu aprendi na prática. Né? Aí eu explico, olha, lá as coisas não funcionam dessa forma. Lá você precisa ter um comprovante, um certificado, um diploma que você está habilitado a fazer isso. Né? Se você não tem, as coisas ficam mais difíceis. Dificilmente a pessoa vai te dar essa oportunidade, porque atrás de você tem várias outras pessoas procurando aquele emprego que tem, né? Que tem esse documento, que tem esse certificado, que tem esse diploma. Né? Então, nesse seu planejamento, que não existe ainda, você tem que encaixar um curso de algo que você já tem habilidade. Se você é eletricista, vai no Senai, tem tantas outras empresas aí que faz cursos, né, de eletricista. Se você trabalha com alimentos, faz um curso, leva 2, 3, 4, 5 meses, mas você faz esse curso e depois, com o certificado em mãos, você vai ter como ter um emprego com uma qualidade melhor, porque você está qualificado. Eu acabei de conversar com uma pessoa agora que ele trabalha, né, cortando o cabelo, e ele me disse que está terminando, né, um curso de gastronomia. Ele disse que levou 2 anos fazendo esse curso e eu não sabia. E ele já está hoje ganhando dinheiro
aqui no Brasil com gastronomia, fazendo churrasco, fazendo comida baiana, fazendo peixe, muqueca de peixe, né? Então, é uma pessoa que está preparado para ir passar ou morar na Europa, porque ele tem um certificado, né? E ele sabe fazer. Outro ponto que a gente toca também muito é nessa questão emocional. Você está preparado realmente para deixar sua família, deixar seus amigos, né? Principalmente as mulheres, né? As mulheres que têm, né, esse lado emotivo maior, né? Tem aqueles laços, né, de amizade, principalmente com a família. Então, você está preparado, né? Você vai aguentar ficar sem ver essa pessoa por muito tempo, né? Porque você não vai ter condições de todos os meses, ou então de dois meses, 3 meses, vir no Brasil, né? Tem gente que já tem mais de 10 anos lá que não vem no Brasil. Então, está preparado? Se não estiver preparado, então vamos planejar, começar a estudar essa possibilidade de que você vai ficar longe das pessoas que você ama. E lá você vai criar novas amizades. Você está preparado para enfrentar as mudanças culturais e climáticas? Porque lá na Europa é frio, né? Na França mesmo eu peguei menos 3 graus, né? Em Portugal eu peguei 12 graus, né? Na Suíça eu nem sei quantos menos graus tinha, né? Então você está preparado para isso, né? Se não estiver, se prepara, porque as coisas lá complicam. Essa questão cultural também, né? A gente tem visto muita coisa acontecendo em virtude da cultura. Uma coisa que para o Brasil, para o brasileiro é normal, para o europeu não é. E aí a gente vê morte, vê violência, né? E aí depois tem esse arrependimento. E aí já é tarde. Então, a nossa conversa inicial sobre o planejamento gira em torno dessas questões, né? Depois que a gente faz esse primeiro levantamento, aí a gente parte para aquela parte chata, né, que é fazer os levantamentos mais profundos. Quanto é que eu vou precisar alugar um apartamento com 1, 2, 3 quartos? Quanto é que vai custar? Eu vou poder ficar na capital ou eu vou para o interior, né? O meu mercado de trabalho é em qual cidade? Em tal cidade. E essa cidade apresenta qual estrutura, né? Quanto é que eu vou gastar lá de internet? Quanto é que eu vou gastar lá de transporte? Então aí a gente vai fazer todo esse levantamento e aí vai te dizer, olha, você vai precisar fazer isso. Você está disposto a fazer isso? Se estiver disposto a fazer isso, nós temos esse tipo de visto que encaixa na sua situação. E aí a gente dá entrada em todo o processo de visto, ou então no processo de cidadania, a depender da situação, e aí vai ficar aguardando o consulado, né, dar o ok no passaporte, e aí a pessoa vai estar liberada para viajar. Agora, a título de informação, de conhecimento, eu trago para vocês aqui os 5 países onde os brasileiros possuem mais facilidade em imigrar. São eles: o Chile, a Alemanha, a Irlanda, Portugal e Canadá. Por outro lado, os países mais difíceis para os brasileiros morar e trabalhar, pois o processo de visto é longo
caro e muito burocrático são Austrália, Nova Zelândia, Suécia e Suíça. Meus amigos e minhas amigas, por hoje é só. Agradeço a sua companhia e domingo que vem estaremos neste mesmo horário e canal. Vamos morar na Europa?